esse aumento de 28,94% nos aluguéis, porque a gente está procurando aqui, doutor Jacques está com a gente, está mandando suas perguntas, a gente estava procurando o índice da inflação dos últimos 12 meses, foi 4,56, né? 4,56. Doutor Jacques, se a inflação do período foi 4,56 nos últimos 12 meses, como que os aluguéis vão aumentar 28,94, menino? Então, bom, boa tarde, Kátia, Alex, Rafael, prazer estar com vocês. Tudo bom. Vamos lá, a inflação, esse é o primeiro enigma que a gente tem que enfrentar como brasileiro. A inflação tem vários medidores, tem vários termômetros que são usados para medir a inflação. É por isso que a gente vê algumas vezes o índice dando 28, outro deu 10, outro deu 4. Cada índice mede um determinado setor da economia brasileira. Onde está o problema? Esse índice do IGPM, que é o índice que todo mundo escolheu para regular os contratos de locação, ou quase todo mundo, não era obrigatório ter escolhido isso. As pessoas foram escolhendo. Esse índice, especificamente, por conta de uma série de aumentos de cada setor da economia, então, o aço aumentou, interfere no IGPM. O dólar aumentou, interfere no IGPM. É por isso que ele explode perante os outros. Esse índice está regulando os contratos, as pessoas contrataram, usar esse índice para reaver, para revisionar o aluguel. Resultado, estamos todos tomando um susto mesmo. Essa é a verdade. Poderia ter escolhido outro índice? Sim, poderia. Poderia ter escolhido outro índice. Vários escolheram, mas a maioria, de fato, foi pelo IGPM. Nós estamos aqui tendo que suportar uma escolha de índice que nos prejudicou a todos mesmo. Essa primeira parte. Aí tem a segunda parte. Será que dá para conversar com o locador? Não, isso dá. Agora vamos falar dessa primeira parte. Mas é uma falta de vergonha na cara, desculpa, porque a gente está no meio de uma pandemia, nada, se a inflação é 4,56, nada, por melhor investimento que você tem, você coloca seu dinheiro lá, dá mais do que 5, sem risco, que dá mais do que 5%. Isso ainda depois você pagando porcentagem para o banco e diabo a 4, fora esse dinheiro que você vai ainda ter que pagar, né? Também faz parte. Isso. Como que vai se subir 29%? O dono do imóvel que quiser esse aumento, vai ficar com o imóvel vazio para todo e sempre, amém. Porque quem é o tonto que vai aceitar um negócio desse, gente? Tem como. Então vamos lá, por partes. Não é que a inflação foi 4,56, é conforme o índice, a inflação foi 1. A gente sabe que se você comprasse tudo em dólar, por exemplo... Sim, mas a gente tem que se basear no índice de inflação muita coisa que a gente compra em dólar, se a gente comprasse tudo em dólar, seria 25%. Já é dinheiro para bolsa. Acontece que a gente não pode usar a moeda americana no Brasil, então a gente não pode se basear... Não, exato, mas a gente compra as coisas, o que a gente compra, a soja, trigo, etc., o Brasil paga em dólar. Esse é o problema. A gente paga não é muito você e eu, né? já. É o Brasil. Agora, como é que é feito isso? O locador sabe perfeitamente que se aumentar demais o aluguel dele, o que vai acontecer? É que nem você falou, você está certíssimo. Vai esvaziar, o inquilino vai embora. Por outro lado, o locador, muitas e muitas vezes, 70% dos nossos locadores de residências aqui em São Paulo dependem do aluguel para pagar suas próprias contas. Então ele vai pagar o plano de saúde que aumentou, vai pagar o juro que ele paga, vai pagar a comida que ele compra, etc. Então ele vai ter que fazer um equilíbrio, receber um bocadinho menos nesse reajuste e o inquilino vai ter que pagar um pouquinho mais do que acha que pagaria. Não tem outro jeito. E é o que a lei manda fazer também. Negocie, negocie, negocie. Esse é o mantra do momento. Mas o mantra do momento devia ser empatia, empatia, empatia. É surreal. É surreal a gente ver num país, como a gente vive, que tudo aumenta absurdamente, inclusive o número de desempregados. A gente tem mais de 14 milhões de desempregados nesse país. Então eu acho que a gente devia rever algumas leis que a gente tem no nosso país, como essa, por exemplo, de você ter pelo menos um teto. O GPM, né? GPM. Só pode subir até, sei lá, 100% do valor da inflação a mais, 100%. Se subisse 10% já era muito. Agora, 29%,
Ah, gente, isso aí eu vou te dizer. É a casa da mãe Joana. As coisas falam, mas o ferro aumenta. Ué, mas o que o ferro tem a ver, né, doutor? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar, essa é a lei, eu entendi. Mas a gente tem que começar a pensar em rever e trazer as nossas leis para uma situação mais correta para os dois lados, o senhor não acha? Eu acho que é preciso a gente ser bem claro aqui. Eu não posso botar a culpa no índice, é que nem botar a culpa no termômetro porque eu estou com febre. Não é assim, né? Eu não posso brigar com o termômetro. O índice mede o que é para medir, então não tem jeito. Se ele mede, o que eu tenho que mexer, aí sim, é talvez escolher outros índices para regular os contratos que eu vou assinar. Sim. Então, a hora que eu for assinar um contrato de locação, olha, eu não quero IGPM, quero IPCA, tem 50 índices diferentes. É isso que eu tenho que pensar. Sim, mas acontece que a gente está falando de uma maior parte da população brasileira que não tem a menor noção do que é. Na hora que ele vai alugar e fala, vamos colocar esse índice, a pessoa nem sabe direito o que é. Então, por isso que eu disse que a gente devia ter uma lei para a maior parte, a massa brasileira não sabe disso. Né? Fixar, para ser mais justo, né? Sim, o IGPM, por exemplo, ele também vem numa variante ali constante, né? Ele não existe 28%, não teve nos últimos meses um aumento desse, entendeu? Nos últimos anos. Agora, o que o doutor... Você sabe que há uns anos atrás o IGPM decresceu. Então, e a conversa que tinha em todas as histórias será que o locador tem que abaixar o aluguel? Na época foi 1%, 1,5% só. Então, o que aconteceu? Naquela época, as pessoas conversaram e falaram, bom, tem que abaixar. Se o índice abaixou, baixou. Então, o que era 1.000 passou para 900. Não tem erro. Naquela época não foi tão sensível. O que assustou aqui foram duas coisas que vieram juntas. E é por isso que eu acho que tem que negociar todo mundo. O problema não está só no IGPM. O IGPM que de fato mediu uma inflação enorme. Isso é indiscutível, na minha opinião. Segundo, a pandemia. As pessoas de fato estão sem conseguir trabalhar direito. Quem consegue trabalhar, né? Pois é, mas o desemprego está aí a 1.000 por hora. Foi bem o que As o senhor pessoas disse. estão com umas despesas que não tinham, nunca se gastou tanto em farmácia, remédio, etc. Ninguém tem peito de desistir do plano de saúde porque não sabe se vai ficar doente daqui a 3 horas e não sabe se vai ser atendido. Eu diria que a desgraça está no ar. Então, agora por isso que as pessoas... partido político. Mas foi o que o senhor disse, por isso que a população tem que pegar agora, gente, e negociar. É você entrar em contato com o dono do imóvel e negociar. E eu vou passar para vocês, olha, mais do que isso, a orientação para você buscar, em qualquer dúvida, também orientação com um profissional. Obrigada, viu, doutor Jacques? Obrigada pelos esclarecimentos.